Olá, tudo bem com vocês? Porque comigo, graças a Deus, tá tudo na paz. Começando mais um vídeo por aqui. E hoje, tô com Sassá porque eu tentei já começar esse vídeo várias vezes e ela não tá deixando eu fazer esse vídeo. Mas eu vou tentar assim mesmo. E do jeito que tiver, eu vou postar só pra vocês não ficarem sem vídeo. Que eu disse que eu ia tentar fazer vídeo continuar postando, né, entre segunda e quinta, só que segunda-feira não deu e eu vou explicar o porquê. Eu não ia nem trazer esse tipo de vídeo pra cá e sobre o que está acontecendo, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que torcem por você, tem pessoas também que não torcem, mas entre outras mamães que também estão passando por isso ou já passaram e a gente pode se confortar. Começando por segunda-feira, eu ia até gravar um vlog. Eu não sei se eu falei com vocês sobre a consulta dia 8, segunda-feira, eu não sei. Mas acabei que eu nem gravei vlog porque já saí de casa atrasada. E então foi tudo corrido, tudo correria. Então eu não consegui gravar. Enfim, eu vou explicar pra vocês. Saímos de casa, saímos de casa. Cheguei lá, primeira coisa no estacionamento que Safira fez foi o quê? Me banhar toda de vômito. Aí já perdi mais ainda a esperança de gravar. Enfim, aí chegando lá eles me chamaram pra fazer o CTG, o cardiotoco, pra escutar os batimentos cardíacos e ver se tá com contração, né? Já aí eu já comecei a achar estranho, porque nunca tinha acontecido com Safira. Ela falou, você não quer ficar de posição diferente, não? Ou do lado ou do outro, ou de um lado ou de um outro, você escolhe pra poder ficar. E isso tá tudo bem, né? Mas eu achei estranho que nunca tinha acontecido isso. Enfim, aí eu falei, deve ser a posição que ela colocou o negocinho, né, da barriga e não deve estar, coisando direito lá o negócio. Tudo bem, passou. Aí fiz o exame da fitinha, aquela que vocês sempre veem, aferiu a pressão e meu peso, né, tudo certinho. Tá, passou tudo certinho, deu tudo certo. Encerrei o exame, que fica no máximo uns 20 minutos. E aguardei para ir para a médica. Chegando na médica, ela me fez algumas perguntas e outra. Eu acho que hoje eu tô com outra data agora. Era pra eu estar com 38 e alguns dias. Eu tô com 38 fazendo hoje, quinta-feira. Então eu tô com duas datas. Eu tô meio perdida também nessa questão. Enfim. Aí ela me fez algumas perguntas, algumas coisas e tudo bem. Aí ela pegou, chamou eu pra ir pra parte de dentro, né? E chamou Ítalo também. E fomos todos pra poder ver, que ela falou, papai, esse aqui é pra você, que Ítalo não pôde entrar na sala que fez o CTG, que não pode acompanhante. Aí, ela pegou, né, passou o gelzinho na barriga e foi olhar neném. Deixa eu ver se Safira fica aqui, porque tá pesado. Fica aqui, mãe. E foi olhar neném. Aí ela pegou, mostrou, disse que tinha cabelo, que isso, que aquilo, que era um rapaz grande, que era isso e aquilo, falando umas coisas. De repente ela falou, vou ir aqui do lado que eu vou chamar a outra colega. Isso, eu falei, eu não entendi direito, aí eu falei com o Ítalo, ela disse que ia pra onde, aí Ítalo falou que ela ia chamar mais alguém. Quando a outra entra na sala, né, elas começaram lá a falar termos técnicos que eu não vou saber explicar. Mas ficou aqui tem, aqui não tem, ficou falando lá uns negócios lá diferentes e isso eu já comecei a ficar nervosa. Aí eu perguntei, enfim, tá tudo bem?
Aí ela olhou pra mim e falou, tá sim. Menina, eu relaxei na hora, né? Porque a gente as mães vão entender. Mas depois que passou o caso, que elas terminaram lá de conversar, aí a outra pegou e falou assim mesmo, eu concordo com você. É o jeito. Aí eu peguei e falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Lá mesmo, aí ela pegou e falou, vamos sentar e tudo que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Aí quando a gente sentou, ela falou, olha, tava verificando ali, eu chamei a outra para poder ter certeza, por isso vocês não estavam entendendo porque a gente tava conversando em termos técnicos e não sei o que lá, não sei o que lá. E não tem líquido suficiente para poder manter ele aí dentro por muito tempo. Pense que eu já desabei, já fiquei lá nervosa e tudo. Vou pegar a Safira de novo. Já fiquei nervosa, já comecei a chorar, já comecei a tremer. Eu falei, meu Deus do céu, e que de Safira foi normal, né? Do início ao fim da gravidez. Aí ela pegou e falou, olha, na segunda-feira, foi segunda-feira que eu fui. Que você possa beber muito líquido na terça e quarta-feira você retorna para poder verificarmos se já vamos induzir, porque ele não vai poder ficar muito tempo aí, ou se vai conseguir prolongar por um bocadinho mais de tempo. Então, quarta-feira vocês voltam e conversou mais com a gente. Pense, gente, que eu fiquei sem chão. Se eu não gravei antes, aí que eu não quis gravar mais mesmo. Porque eu saí da sala já nervosa, preocupada, chorosa. Chorei horrores, meu marido tentando me acalmar, Safira sem entender. E foi um processo até eu botar na minha cabeça, né, que tava tudo bem, que Deus estava no controle de tudo e que ele não tinha perdido o controle, que se ele prometeu pra mim ia ficar tudo bem. Porque somos humanos, né? Então, quando chegou já aqui em casa, só um minutinho que eu vou acalmar a Safira aqui pra ver se ela fica com alguma coisa. A Safira tá ali fazendo a baguncinha dela e eu não vou mexer com ela, não. Obrigado. Quando chegou aqui na segunda-feira, já comecei a beber bastante água. Eu até gravei um pedacinho da quarta-feira pra vocês, que eu vou soltar aqui já, que eu não gravei completo, mas enfim. E aí, depois disso, eu não me acalmei não, gente. Pense que eu não me acalmei, eu fiquei, sabe, bem... Porque meus planos eram um e o de Deus é outro. Então, a gente tem que respeitar a vontade dele, não a nossa, né? E eu fiquei bastante nervosa, eu só vim me acalmar, era terça-feira à noite, por isso que eu não gravei pra vocês, não queria vir aqui desesperada e tudo, porque pra mim não fazia sentido, eu tava focada em outra coisa, então eu não queria, sabe, vir no estado que eu tava aqui conversar com vocês. Então, na terça-feira, eu bebi mais de 4 litros de água, chupei melancia, tudo que fosse com muita água eu tava tomando. E tava comendo as frutas em relação a isso. Quando foi... e outra, eu não sei se eu falei aqui, mas ela falou que era já pra deixar as malas organizadas, que na quarta-feira que é pra levar-se, porque se precisasse ficar já internada para induzir, eu já tinha tudo organizado e já tava lá as malas. Então, eu tive que fazer na correria, na terça-feira, as malas. Fiz à noite, terminei quase 1h da manhã, porque durante o dia eu fui fazendo as coisas que eu estava precisando fazer e não deu tempo. Tem a soneca também de Safira e tudo, então não deu tempo de eu fazer não, e ela ia ficar pra lá e pra cá, sabe? Pra poder mexer nas roupas, então eu preferi fazer à noite. Não gravei pra vocês, espero que vocês me entendam e me perdoem, porque
realmente eu não tava bem e eu não quis aparecer do jeito que eu tava. Então é isso. E eu tô aqui compartilhando e atualizando vocês agora. Para vocês também ficar a par de tudo. E quem já passou, comenta aqui se passou algum parecido ou se tá passando, não sei. E aí eu fiz tudo e tudo certinho. Eu vou botar o vlog aqui do dia 10 da quarta-feira que eu filmei um pouquinho para vocês, porque eu filmei já pensando que também ia ser o vídeo do parto. Mas lá no fundo eu tava tendo fé que não seria, mas eu quis deixar gravado. Então eu vou deixar aqui, roda aí. Olá, tudo bem com vocês? Porque comigo, graças a Deus, tá tudo na paz. Começando mais um vídeo por aqui. Hoje vou começar porque talvez seja o dia que neném vai vir ao mundo. 10 de junho, no meu mês, para quem não sabe, eu faço aniversário dia 27 de junho. E ele vai nascer no meu mês. Se fosse planejado, não daria tão certo. Vou falar com vocês um pouquinho do que aconteceu. Eu acho que no último vídeo eu tinha comentado que eu tinha consulta dia 8. Eu acho que eu comentei, não tenho certeza. E chegando lá, eu fiz tudo direitinho. Só que na hora do ultrassom, a médica viu que não estava com líquido suficiente. Então, ela optou por eu, segunda-feira, terça-feira, eu bebesse muita assim água e quarta-feira retornasse. Então, hoje é quarta-feira, dia 10, e vamos ver o que é que vai dar. Se eu vou ficar internada já para induzir ou se eu vou voltar para casa. E seja feita a vontade de Deus. O dia tá lindo. E não podemos perder a fé, porque a fé vem em primeiro lugar. E meus planos eram um, mas os planos de Deus é outro. Então eu tô confiante, tenho fé e é isso. Eu vou agora fazer meu plano de parto ainda, preencher, né, ali o plano de parto. Tenho que terminar de agitar algumas coisas. Não filmei as malas maternidade, mas vou mostrar pra vocês que tá ali. E eu fui terminar ontem, meia-noite e pouca, pra fazer isso, porque eu tinha muita coisa ontem pra fazer, então não gravei nada pra vocês. Me perdoem, mas eu recebi a notícia, né? Eu fiquei, não vou mentir, fiquei bastante abalada, mas eu tô super bem agora. Ignora essas olheiras, acordei agora. As malas, tô falando baixo porque essa filha tá dormindo. As malas estão aqui. Ainda tenho que colocar essas coisinhas aqui embaixo. E é isso. Vou preencher agora o plano de parto, como eu falei pra vocês. Nessa parte aí eu tava bastante com ela, né? Porque eu teria que sair e deixar ela. Então eu tava dizendo que amava ela, brincando com ela e tudo mais. Tudo que eu tinha de ficar com ela, eu fiquei. Me encontro nesse estado porque deixei Safira com a avó em casa. Eu não sei se eu vou ficar, nem sei se eu vou ficar internada mesmo hoje, mas já tô assim, nesse estado. Eu via algumas reações de mães, né, deixando os filhos em casa, e eu pensei que na minha vez ia ser mais forte, mas não aconteceu isso não. Enfim, o dia hoje tá lindo, vou mostrar a vocês como é que está e vamos acompanhar aí a saga no que é que vai ser o dia de hoje.
Pessoal, não falei nada com vocês, é que vim direto fazer as compras, mas já eu, quando chegar em casa, eu converso um pouco melhor com vocês. E mamãe já tá aqui com o neném de novo, né, Via? Via? Amor? Depois dessa última parte que vocês viram aí, eu acho que foi da pulseira, se eu não me engano, que eu filmei pra vocês. Eu saí da sala, saímos de lá com a notícia, graças a Deus, que tava bem melhor o líquido e que ainda dá pra aguentar mais uma semana. Ou seja, ela falou lá que melhorou, que tava 0, não sei quanto, não sei, desse negócio de água, e que dava ainda pra esperar. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, agradecendo tanto a Deus, mas que é isso, gente, temos que entregar, não tem outra escolha, porque eu não tô falando de religião, ou quem não gosta de falar sobre Deus, pula essa parte, mas que Deus está no controle de tudo. Às vezes eu questiono algumas coisas, murmuro, porque sou falho, sou humano, mas temos que entregar, porque sem Ele tá difícil, ou com Ele tá difícil, imagine sem Ele. Então eu me acalmei e entreguei na mão dele, e ele mostrou pra mim que ele não tinha perdido o controle, de que tudo tava bem. Então que eu me coisei à toa e tudo certo. Enfim, ela falou isso e eu fiquei, feliz da vida, tanto que depois disso eu ainda fui fazer compra e tudo, mas ainda assim estou tomando muito líquido para poder ver na próxima consulta. Vem, amor. Vem. Foi nada. Pra ver como é que tá na próxima consulta, se o líquido tá ainda melhor ou se vamos já induzir o parto, uma coisa que eu não queria, mas também que seja feita a vontade dele, né? Então é isso, pessoal. Eu tô passando por isso. Se eu sumir, vocês já sabem o motivo, e com esses hormônios e tudo, então eu fico logo já chorosa. Eu já sou chorosa, na verdade, mas enfim. Né, amor? Então é isso. Pelo menos eu atualizei vocês. Deixem aqui, orem muito por mim e por ele, porque oração nunca é demais. Me incluam na oração de vocês, ele também, e que tudo já deu certo. Então, se eu sumir, vocês já sabem o motivo, que ele já vai ter nascido, ou é porque realmente eu tenho que trabalhar muito psicológico. Então é isso. Eu espero que eu esteja explicado tudo, que no momento eu tô, meio que de repouso e bebendo muita água. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha esclarecido também. Espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Fique com Deus e até a próxima e beijo! Faz de mamãe, assim, 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 beijo! Assim, 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 faz assim, faz, beijo! Vai, assim, beijo. Ai, ai.